bem, nosso estudo de hoje está no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que por muitas tribulações não nos importa entrar no reino de Deus. Está sendo comentado por Emmanuel no livro Pão Nosso, lição 159, A Posse do Reino. O Evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos. É vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Não será, no entanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos ou muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição de espiritualidade excelsa. Naturalmente, toda a prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio, no entanto, compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. A Boa Nova não distribui indulgências a preço do mundo, e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Templos e instrutores se multiplicam e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência, no serviço de orientação. Contudo, a entrada e posse na herança eterna se verificará através de justos testemunhos. Isto não é acidental, é medida lógica e necessária. Não se provisam estátuas raras, sem golpes de escopro, como não se colhe trigo sem campo lavrado. Não poucos aprendizes costumam interpretar certas advertências do Evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações da Terra. Personalidade sem luta na crosta planetária é a alma estreita. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Inicialmente é interessante a gente destacar uma coisa, o Emmanuel ele tem tão grande, tão acentuado esse grau de paternidade com relação ao ouvinte, ao leitor, ao ouvinte não, ao leitor. A nossa mente ouve também, né? Mas que ele está sempre tendo a preocupação de abarcar as diversas maneiras de interpretação que a gente tem. Mesmo a gente sabendo que essa divisão religiosa toda, que a gente tem por aqui, seleciona ainda, faz como até a própria palavra fala, a própria divisão mesmo. Muita gente olhando, é espírita, eu não vou assistir. Ele fala usando, olha bem, não será o preço de muitas missas quem faz missas, os católicos. Ou de muitos hinos, quem costuma utilizar os hinos, os protestantes, de maneira geral. Ou muitas sessões psíquicas, quem faz sessão psíquica, o espírita. Ele abarcou os três. E ele fala com muito carinho para cada um. Ele fala, não é apenas missa, não é apenas o culto com louvor, nem muito menos as sessões de intercâmbio em que se procura absorver o máximo aí do Evangelho de Jesus e da realidade dos espíritos lá na vida espiritual. Não é através disso. Ele fala para a gente que toda a prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio, tudo bem, mas compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. E depois ele ainda vem falar, ainda fazer referência, a Boa Nova não distribui indulgências. A gente lembra que esse termo, né, indulgências, ele aparece para a gente com a tese de Martinho Lutero contra a venda de indulgências praticada pela Igreja Católica, aquela tentativa desesperada de arrecadar fundos para a Igreja na época e para poder estabelecer todo o império que os católicos tiveram durante muito tempo e que incomodou Martinho Lutero e colocou lá as teses contra a venda de indulgência, que é você vender o perdão. Eu cometi determinado pecado, a pessoa ia lá e pagava um valor para a igreja e a igreja considerava aquela pessoa absolvida, né? E aí o que acontece? Ele vem dizendo para a gente aqui, a Boa Nova não distribui indulgências a preço do mundo, nada disso. A criatura vai encontrar inúmeros caminhos para a sua ascensão. Então ele veio dizer para a gente, é tudo conquista, é tudo passo a passo. Então o trabalho que a gente vê hoje algumas pessoas fazendo maravilhoso, começaram com o primeiro passinho. E o primeiro passinho, o que é que eles falam para a gente? Primeira coisa, vamos pegar o costume de fazer a prece, a oração, né? Oração quando acorda, oração quando dorme, no mínimo. Fez essa oração,
a gente começa a disciplinar, a criar disciplina, daqui a pouco esse intercâmbio vai se estabelecendo, aí cada religião vai dizer de uma maneira, né? Uns vão dizer que é o intercâmbio com os mentores, os nossos amigos protestantes vão dizer que é o intercâmbio com o Espírito Santo, ou vai ter gente por aí que vai, inclusive, usar esse termo, falar, eu estou falando com Deus, eu ouvi de Deus. A gente vai respeitar todos eles. O que importa é esse intercâmbio ser estabelecido, para ele ser estabelecido através da oração. E depois, logo em seguida, eles falam para a gente, ó, a oração é tudo, em poderoso auxílio, mas crede, Deus ajuda mais aqueles que agem do que aqueles que se limitam a falar algumas palavras. Então a gente faz a oração e mete a mão na massa também, vamos trabalhar, vamos construir. E conforme você vai fazendo isso, com o tempo, esse tijolinho vai se fortalecendo, e quando a gente vê pessoas tão firmes nos trabalhos que fazem por aí, a gente fica, não, essa pessoa começou com o primeiro tijolinho. Eu lembrei que agora veio aqui como exemplo um grande amigo, que ele é um pastor da Igreja Nazareno. E ele é um pastor que as pessoas que falam comigo falam, rapaz, esse amigo ele é espetacular, ele é excepcional. E eu falei, mas o que faz ele ser espetacular desse jeito? Não, você vai parar para conversar com ele hoje, vai falar para ele que tá tudo bem, não, estou sentindo uma dorzinha de cabeça. Ele vai encontrar contigo daqui a 4, 5 anos, ele vai lembrar o seu nome e vai perguntar, e tá melhor da dor de cabeça? E ele faz assim com centenas de pessoas, porque a preocupação dele, o foco maior dele, já está sendo o próximo, mais o próximo do que ele mesmo. Então a pessoa que chega a esse ponto, ele já está se dedicando, já não importa qual é a denominação religiosa, não importa. A gente vai encontrar pessoas que estão apenas preocupadas com as divergências de interpretação doutrinária e estão perdendo grande tempo na construção da luz interior de si mesmas. Não tem jeito. Agora tem pessoas que não já chegaram a esse ponto, a pessoa já está tão desprendida, tão pronta para o trabalho que os espíritos estão utilizando ele como instrumento o tempo todo. Então o cara, quando chega àquele ponto ali, ele naturalmente acorda e vem aquela intuição para ele, vou ligar para fulano. Por quê? Porque na verdade os espíritos já foram até ele durante o sono, falam, tá precisando, quando puder liga para ele, eu vou ligar, e liga, pastor, você me procurou na hora certa. Não, na verdade ele foi utilizado como instrumento, ele já chegou ao ponto, ele está construindo isso. É claro que as missas ajudam a todos, como me ajudou muito, durante muito tempo na minha vida, e eu sou muito grato às missas. Os hinos são maravilhosos, né? Tirando algumas letras apelativas demais, que a gente respeita, mas quando são hinos falando de amor, falando do Cristo, falando da fé, esses ajudam demais a gente. Estou fazendo uma crítica só a alguns hinos, que eu conheço muitos hinos, e tem hinos que falam de guerra contra o inimigo, né, usam os termos, né, Leão de Judá, essas coisas, né, usam os termos ainda muito voltados para o Velho Testamento, no que diz respeito a combates. Isso aí, quando fala do amor ao próximo, falar do Cristo mesmo, são hinos sempre bem-vindos, sempre ajudam muito. As reuniões também psíquicas, como eles dizem aqui, ajudam muito, desde que a gente não se torne escravo, dependente, né, dos espíritos. Os espíritos superiores, ele fala pra gente, a gente quer desenvolver em vocês autonomia, a gente sonha com um dia em que a gente vai estar trabalhando lado a lado, um ao outro, sem a gente ficar muito daqui, tendo que passar informações para vocês também, né? Então, quer dizer, tudo isso é importante, mas o mais importante é a gente cuidar da gente dia após dia, começar a observar nossos sentimentos, começar a observar nossas más inclinações, nossas tendências, e começar a fazer um trabalho direto com elas. É um trabalho que a gente vem tá sempre comentando nesses estudos. Ele vem falar para a gente aqui, não se improvisam estátuas raras, sem golpes de escrúpulo, como também não se colhe trigo sem campo lavrado. Então, o Emmanuel utilizando o lado poético dele para criar as imagens mentais nossas. Não, estátuas raras precisam de muito trabalho. Quando você pega aquelas garrafinhas de areia, né, que tem aqueles desenhos dentro da areia, aquilo ali é um trabalho que é demorado e é bonito, é detalhe, né? Mas não é feito de uma hora para outra. O grande trabalhador do Cristo também não se faz de uma hora para outra. Ele vai se formando aos poucos, conforme ele vai se habilitando a novos aprendizados. Então, que a gente possa estar sendo merecedor a cada dia de estar adentrando um pouquinho mais nesse campo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.